Vitor Leal sempre foi um homem discreto. Por isso ele comprou uma mansão sem nem sequer visitá-la antes. Mas desde que chegou, uma coisa começou a incomodá-lo. A faxineira limpava cada canto da casa, menos um quarto no segundo andar. Sempre havia uma desculpa, sempre um olhar desviado. Até o dia em que Vitor entrou ali sozinho. E o que ele viu naquele cômodo explicou, de uma só vez, por que Lorena fazia de tudo para manter aquela porta fechada. Antes de começar essa história, já clica no botão de gostei e comente de onde você está assistindo esse vídeo. Vitor estava parado diante da porta do quarto azul quando ouviu os passos rápidos de Lorena no corredor. Senhor Vitor, ela chamou, a voz um tom mais alta que o normal. O técnico do ar-condicionado chegou. O senhor pode descer? Ele virou devagar. Lorena estava a uns 6 metros de distância, o pano de limpeza apertado entre as mãos, os olhos fixos nele com uma expressão que ele não sabia bem nomear. Não era medo, era outra coisa. Um aperto contido, como de quem segura o fôlego sem perceber. Mando ele subir. Vitor respondeu, quieto como sempre. Não precisa, eu resolvo. Ela deu um passo à frente, como se quisesse colocá-lo em movimento. O senhor já deve ter muita coisa para fazer. Ele olhou para a porta fechada, depois para ela, depois para a porta de novo. Tudo bem, Lorena. E desceu a escada sem entender por que o coração estava mais acelerado que o habitual. O que ele não sabia era que na semana seguinte ele voltaria àquele corredor sozinho. E o que encontraria atrás daquela porta mudaria tudo, para os dois. 8 meses antes, Vitor Leal tinha feito algo que ninguém ao redor dele esperava. Comprou uma mansão que nunca tinha visitado pessoalmente. Seus sócios em Manaus acharam que ele tinha enlouquecido. A assistente tentou agendar ao menos uma visita virtual antes de fechar o negócio. Ele disse que não precisava. É em Maceió, de frente para a orla. Ele explicou, com aquela voz baixa que carregava desde criança, a voz de quem prefere falar uma vez só e não repetir. Quantos quartos? 6, senhor. Compro. Era simples assim para Vitor. Não porque tivesse dinheiro sobrando, embora tivesse. Era porque precisava sair de Manaus. Precisava de uma casa grande o suficiente para que o silêncio coubesse dentro, e de uma cidade nova o suficiente para que ninguém o conhecesse. Aos 37 anos, Vitor Leal era dono da Amazônia Exportações, empresa fundada pelo pai 22 anos antes, que comercializava castanhas, óleos e extratos naturais da floresta para compradores da Europa e da Ásia. A empresa faturava bem. Os funcionários eram bons, e Vitor era, por unanimidade de todos que trabalhavam com ele, o chefe mais quieto que já tinham visto. Não era arrogância, jamais foi arrogância. Vitor simplesmente não sabia como se comportar em meio a muita gente. Reuniões com mais de 4 pessoas faziam sua mente travar num ponto fixo enquanto as vozes ao redor viravam ruído. Festas eram um tipo particular de sofrimento. Jantares de negócios, então. Ele chegava cedo, ficava num canto com um copo d'água e saía discretamente antes da sobremesa, sempre com a desculpa pronta do voo cedo. A timidez não era nova. Vinha da infância, de um pai expansivo que enchia qualquer ambiente onde entrava e de uma mãe que partiu cedo demais para ensinar ao filho que estar quieto não era um defeito. Vitor cresceu, achando que havia algo quebrado nele. Demorou décadas para entender que não havia, que ele simplesmente funcionava em frequências mais baixas que a maioria e que isso não o tornava menos inteiro, só diferente. A mansão de Maceió foi a forma que encontrou de recomeçar longe dos olhares acostumados. Ele chegou num domingo de março, com 2 malas e nenhuma expectativa clara. A casa era de fato grande, 3 andares, jardim lateral, varanda voltada para o mar, piso de ladrilho branco que devolvia o som dos próprios passos. Tinha o cheiro de fechada que os imóveis vazios acumulam, aquela mistura de tinta antiga e ar parado. Mas havia uma luz boa entrando pelas janelas do sul, e as paredes eram espessas o suficiente para que o barulho da rua chegasse amortecido. Isso bastou. Na segunda semana, a agência de serviços domésticos mandou Lorena. Ela apareceu numa manhã de terça-feira com um uniforme cinza e um carrinho de limpeza que chacoalhava suave no piso. Vitor abriu a porta e ficou em silêncio por um segundo mais longo que o necessário,
o que era para quem o conhecia uma forma de dizer olá. Bom dia, ela disse sem nenhum constrangimento com a pausa. Sou Lorena Peixoto. A agência disse que o senhor prefere que o serviço seja feito sem interrupções? É. Então a gente se entende bem. E foi assim. Lorena limpava. Vitor trabalhava no escritório do terceiro andar. Eles cruzavam nos corredores com acenos breves e palavras mínimas, e aquilo funcionava melhor do que qualquer apresentação formal teria funcionado. Nas primeiras semanas, Vitor não percebeu nada de diferente. Estava ocupado demais com relatórios atrasados, videochamadas com fornecedores europeus e a tentativa de montar um escritório decente a partir de caixas ainda lacradas. Mas no segundo mês, algo discreto começou a chamar sua atenção. O quarto do segundo andar, o que ficava ao fundo do corredor, com a porta de madeira mais escura que as outras, nunca parecia ter sido tocado. Numa tarde em que desceu mais cedo para buscar água, Vitor passou pelo corredor e percebeu a diferença com uma clareza que o surpreendeu. Todos os outros quartos cheiravam a produto de limpeza. Os espelhos estavam sem marcas, os rodapés impecáveis. Mas a porta escura estava fechada e havia uma fina linha de poeira acumulada no batente. Poeira que nenhum pano tinha tocado. Ele não disse nada naquele dia. Começou a observar. Na semana seguinte, percebeu que Lorena sempre encontrava uma razão para estar em outro andar quando chegava próximo do horário de limpar aquele corredor. Uma torneira para reparar na cozinha. Um telefonema urgente. Uma pergunta sobre o produto certo para o tipo de madeira das escadas. Eram desculpas pequenas, naturais. O tipo de coisa que passa despercebida para quem não está prestando atenção. Mas Vitor, por toda a vida, tinha sido o tipo de pessoa que observava mais do que falava. E ele estava prestando atenção. Havia algo naquele quarto que Lorena evitava. E havia algo na forma como ela se movia pelo corredor. O desvio de olhar sutil, a aceleração quase imperceptível dos passos quando passava pela porta escura, que dizia que aquilo não era esquecimento nem descuido. Era uma escolha. O que ele ainda não entendia era o porquê. Se você também acredita que por trás de cada silêncio existe uma história que vale ser contada, deixa seu like para apoiar. É ele que ajuda essas histórias a chegarem em mais pessoas. A oportunidade chegou numa quinta-feira em que Lorena precisou sair mais cedo. Ela bateu de leve na porta do escritório e esperou ele levantar os olhos da tela. Senhor Vitor, posso ir um pouco antes hoje? Minha mãe não está bem. Claro. Eu compongo amanhã o que não terminei. Não precisa. Ela agradeceu com um aceno e saiu. Vitor ouviu o chacoalhar do carrinho descendo pelo corredor, depois os passos na escada, depois o clique da porta de entrada se fechando. Ficou parado por 2 minutos inteiros. Depois levantou da cadeira. Desceu o segundo lance de escada devagar, como se o próprio peso dos passos pudesse mudar de ideia no meio do caminho. O corredor estava mais escuro que o normal. A tarde tinha fechado e as nuvens que vinham do mar cobriam a luz que normalmente entrava pela janela do fundo. A porta de madeira escura estava lá, como sempre. Vitor parou diante dela. Levantou a mão. Pousou os dedos na maçaneta fria e então hesitou. Havia uma linha que ele reconhecia, entre curiosidade e invasão, entre querer entender e desrespeitar algo que não era seu para descobrir. Passou anos observando pessoas sem nunca cruzar essa linha. Talvez fosse melhor simplesmente perguntar para Lorena, simplesmente dizer: notei que você não limpa esse quarto, tem alguma razão? Mas ele sabia que ela desviaria o olhar, daria uma desculpa pequena e natural, e a conversa morreria ali. Girou a maçaneta. A porta abriu sem resistência, e o que ele viu fez com que Vitor Leal, que não perdia a compostura em reuniões difíceis, que não levantava a voz nem quando o negócio derretia na frente dos olhos, ficasse completamente parado no batente por um tempo que não soube medir. As paredes estavam cobertas de fotografias, não dispostas de qualquer jeito, organizadas com um cuidado que só alguém que conhecia cada imagem poderia ter. Fileiras de molduras de tamanhos diferentes, algumas de madeira, algumas de plástico simples, algumas que eram apenas a foto presa com fita adesiva dourada já amarelada, e entre as fotos, recortes de jornal.
Documentos com bordas dobradas. Uma planta baixa do imóvel, daquela casa exata, desenhada à mão num papel quadriculado. No centro de tudo, maior que as outras, havia uma fotografia colorida e desbotada de uma família. Um homem de bigode, uns 50 anos, sorrindo com os braços abertos. Uma mulher ao lado com expressão serena. E entre eles, agarrada à mão do homem, uma menina de uns 6 ou 7 anos com um laço vermelho no cabelo escuro e os olhos que Vitor reconheceu imediatamente. Os olhos de Lorena. Ele recuou um passo sem querer. O coração batia de um jeito que não era comum para ele. Rápido, mas pesado, como se cada batida precisasse de mais esforço que o normal. Quantos meses ela estava nessa casa? Quantos meses ela limpava cada cômodo com cuidado, cada espelho, cada rodapé, e deixava esse quarto intacto, não por descuido, mas para preservar? Havia algo mais ali, ele sabia. Havia algo que aquelas fotos e aqueles documentos contavam que ele ainda não conseguia ler por inteiro. Mas o bastava entender uma coisa. Lorena Peixoto conhecia aquela casa de muito antes de ele tê-la comprado. A pergunta que ficou pesando no ar, e que ele não conseguia sacudir, era outra. Como uma casa que pertencia à família dela tinha chegado às mãos de um escritório imobiliário de Maceió? E como esse escritório tinha vendido o imóvel para ele a 3.000 quilômetros de distância, sem que nenhum nome de nenhum dono anterior aparecesse nos documentos? No dia seguinte, Lorena chegou no horário habitual. Vitor estava na cozinha quando ela entrou. Ela cumprimentou com o aceno de sempre, pegou o carrinho e foi subindo a escada. Ele ficou observando. Às 11 da manhã, ela passou pelo corredor do segundo andar. Ele estava no escritório com a porta entreaberta. Ouviu os passos desacelerarem, como sempre, quando chegaram à altura da porta escura. Ouviu a pausa de 2 segundos. Ouviu ela seguir em frente. Só então ele se levantou. Lorena. Ela parou. Girou devagar. Sim, senhor. Vitor ficou a uns 4 metros dela. Olhou para a porta escura. Depois para ela. Já que você estava com pressa ontem, terminou de limpar o corredor todo? Uma pausa mínima, quase imperceptível. Sim, senhor. Tudo em ordem. Ele assentiu devagar. Ótimo. E voltou para o escritório. Sentou. Ficou olhando para a tela apagada. Havia algo errado com a venda daquela casa. Ele não sabia ainda o tamanho do erro, mas sabia que havia um homem no meio disso, um nome que tinha aparecido brevemente nos documentos de transferência como responsável pela mediação legal, e que agora, pela primeira vez, fazia Vitor querer entender o que exatamente tinha sido mediado. Dr. Nelson Queiroz, advogado. Maceió, era esse o nome. E havia algo naquele nome, agora que Vitor pensava com calma, que não combinava com o silêncio tranquilo de um negócio simples. Combinava com a forma como Lorena segurava o pano entre as mãos quando passava pela porta escura. Combinava com a planta desenhada à mão no papel quadriculado. Combinava com a menina de laço vermelho que segurava a mão do pai numa casa que, segundo os documentos, nunca tinha pertencido a ninguém com o sobrenome Peixoto. Mas se não pertenceu, como ela sabia cada canto daquela casa? E por que ela voltava todo dia para limpá-la? Na segunda-feira seguinte, Vitor estava na varanda quando ouviu o som. Era baixo, tão baixo que, se o vento do mar estivesse mais forte, teria passado despercebido. Um tipo de choro contido, o tipo que alguém faz quando acredita que está sozinho. Aquele som específico de quem aprendeu ao longo de muitos anos que chorar alto não adianta. Ele conhecia esse som. Tinha ouvido dentro de si mesmo por tempo suficiente para reconhecê-lo em outra pessoa. Subiu a escada devagar, sem fazer barulho. O som vinha do corredor do segundo andar. Quando dobrou o canto, Lorena estava sentada no chão, de costas para a parede, o rosto coberto pelas mãos. O carrinho de limpeza estava encostado 2 metros à frente. A porta escura, ao lado dela, fechada. Ela não o ouviu chegar. Vitor ficou parado. O impulso natural, o impulso de toda a vida, era dar meia volta, deixar a pessoa ter sua dor em paz, não invadir o que não lhe pertencia. Ele era bom nisso. Era talvez a habilidade que mais tinha praticado. Mas alguma coisa naquele corredor estava diferente. Ele foi até a parede do lado oposto.
Sentou no chão também, do outro lado do corredor, as costas contra o reboco, os joelhos dobrados. Lorena levou uns 20 segundos para perceber que não estava sozinha. Quando ergueu o rosto e o viu, deu um salto, limpou o rosto rapidamente com o antebraço e começou a se levantar. Desculpa, Sr. Vitor, eu... Não precisa se levantar. Ela parou. Olhou para ele com uma expressão que misturava embaraço e algo que ele não soube nomear de imediato. Depois, devagar, voltou a sentar. O corredor ficou em silêncio por um tempo longo. Entrei no quarto, ele disse. Simples, sem rodeio. Ela fechou os olhos. Eu vi as fotos. Nenhuma resposta. A menina com o laço vermelho é você. Não era uma pergunta. Lorena sabia que não era. Sim, ela disse num fio de voz. Outro silêncio. O vento vinha do mar e fazia a janela do fundo trépidas levemente em algum ponto da moldura. Quanto tempo você tinha quando saíram daqui? Ela abriu os olhos e ficou encarando o teto por um momento antes de responder. 7 anos. Meu pai disse que a gente ia voltar em 3 meses, que era temporário. Pausa. Nunca voltamos. Vitor não disse nada. Faz 22 anos que eu não entrava nessa casa, Lorena continuou, e havia uma fragilidade na voz que ela claramente não planejava deixar sair. Quando a agência me mandou para cá, achei que era coincidência. O endereço, sabe? Mas quando eu abri a porta e vi o corredor, o cheiro era o mesmo cheiro de 22 anos atrás. Ela engoliu em seco. Como uma casa pode guardar o mesmo cheiro por tanto tempo? Vitor pensou na resposta por um instante. Paredes grossas, ele disse. Ela olhou para ele. E no meio de tudo aquilo, num corredor que carregava o peso de 2 décadas de história, Lorena Peixoto deu uma risada pequena e involuntária, que durou meio segundo e sumiu. Mas existiu. Eles desceram juntos para a cozinha um pouco depois, sem que nenhum dos dois tivesse proposto isso em voz alta. Vitor colocou água para ferver. Lorena ficou encostada na bancada com os braços cruzados, não de defesa, mas de quem ainda não sabe bem onde pousar as mãos numa situação nova. Seu pai ainda vive? Ele perguntou de costas para ela, mexendo as xícaras. Vive em Arapiraca. Não fala muito sobre a casa, nunca falou. E sua mãe? Partiu quando eu tinha 11 anos. Problema de saúde. Uma pausa. Acho que ela nunca se recuperou de perder esse lugar. Vitor colocou as xícaras sobre a mesa. Sentou de um lado. Ela sentou do outro, com uma hesitação de um segundo. O segundo de quem decide se atravessa ou não uma fronteira que não tinha sido formalmente estabelecida. Ela atravessou. O senhor comprou essa casa sem conhecer? Comprei. Por quê? Ele levantou os olhos para ela. Era uma pergunta que ninguém tinha feito. Nem sócios, nem a assistente, nem os amigos que tinham ficado em Manaus. Precisava sair de onde estava, ele disse. De Manaus? De tudo que eu era em Manaus. Lorena assentiu devagar, como se a resposta fizesse sentido de uma forma que ela não precisava detalhar. Eu entendo isso, ela disse simplesmente. E havia em 4 palavras mais honestidade do que Vitor tinha recebido em meses de conversas com pessoas que o conheciam há décadas. Ficaram um momento bebendo café em silêncio, mas era um silêncio diferente dos outros, menos vazio, mais parecido com o tipo de silêncio que 2 pessoas compartilham quando não precisam preencher o espaço com palavras para justificar a presença uma da outra. Foi Lorena quem quebrou. Tem uma coisa que eu nunca entendi sobre como meu pai perdeu essa casa. Ela girou a xícara entre os dedos. Ele tinha dívidas, sim, mas não eram dívidas que justificavam perder um imóvel desse tamanho. A casa valia muito mais do que o que devia. Ela fez uma pausa. E tem uma coisa no meio disso tudo que nunca fechou para mim. O advogado que cuidou de tudo, esse homem que meu pai contratou para negociar, para tentar salvar o imóvel, ele era amigo da família há anos. Meu pai confiava nele mais do que em qualquer pessoa. Vitor ficou muito quieto. Qual era o nome dele? Ele perguntou. Lorena olhou para ele com uma expressão que ele não soube classificar, um misto de dúvida e algo que se parecia com o primeiro segundo de um medo que ainda não tinha forma definida. Queiroz, ela disse. Nelson Queiroz.
O mesmo nome que estava nos documentos de compra da casa. O mesmo nome que Vitor tinha anotado 3 dias antes, num papel guardado na gaveta do escritório. Havia algo muito maior do que os dois tinham percebido acontecendo dentro daquelas paredes de reboco espesso. E essa pessoa, esse advogado de nome tranquilo e sorriso de homem de confiança, estava no meio de tudo. A questão que ficou suspensa no ar, quente como o café nas xícaras, era o tamanho exato do que Nelson Queiroz tinha feito. E se o que ele fez há 22 anos tinha terminado ali. Ou se ainda estava acontecendo. Você já confiou em alguém que não merecia essa confiança? Conta aqui nos comentários. Essa história é mais comum do que a gente imagina. Nos dias que se seguiram, algo mudou na dinâmica da casa, mas de forma tão gradual que nenhum dos dois teria conseguido apontar o momento exato em que aconteceu. Lorena continuava chegando no horário habitual, com o carrinho e o uniforme cinza. Vitor continuava no escritório do 3º andar com os relatórios e as videochamadas. Mas os cruzamentos nos corredores, que antes eram acenos breves e palavras mínimas, foram ganhando pequenas pausas. Um comentário sobre o vento que tinha entrado pela janela da sala. Uma pergunta sobre o tipo de cera certa para o piso de ladrilho. Coisas pequenas, do tipo que não carregam peso aparente, mas que, somadas, formam o início de algo que ainda não tem nome. Na quinta-feira, Vitor desceu para almoçar e encontrou Lorena sentada nos degraus da varanda, comendo um pão de queijo embrulhado num guardanapo e olhando para o mar. Ela virou quando ouviu a porta. Desculpa, Sr. Vitor, já termino. Não precisa. Ele foi até a varanda, ficou de pé por um segundo, depois sentou 2 degraus acima dela. Faz calor lá dentro. Lorena olhou para ele por um momento, avaliando sem julgamento, e voltou o rosto para o mar. Ficaram assim por um tempo. O mar estava agitado, com ondas curtas que quebravam perto da orla e deixavam uma espuma que sumia rápido na areia. Uma criança corria na beira d'água mais à frente, chamada de volta por uma mulher que acenava com o chapéu. Você cresceu aqui? Ele perguntou. Nessa casa até os 7. Depois fomos para Arapiraca. Uma pausa. Mas eu sempre lembrei do mar. Meu pai me trazia cedo antes do calor. A gente ficava aqui nessa varanda e ele me ensinava os nomes das nuvens. Ela fez uma pausa curta. Eu me lembro de um tipo específico, aquelas nuvens altas e finas como o cabelo. Ele dizia que quando apareciam, chuva não vinha. Cirrus, Vitor disse. Ela virou para ele. Como o senhor sabe? Meu pai também ensinava isso. Na Amazônia, ler nuvem não é passatempo, é necessidade. Lorena ficou olhando para ele por um segundo mais longo. O senhor nunca fala do seu pai. Não. Ele partiu? Vitor virou o rosto para o mar. Quando eu tinha 24 anos. Problema de saúde que veio rápido. Uma pausa. A empresa era dele. Eu assumi sem estar pronto. Acho que nunca fiquei pronto, na verdade. Só fui fazendo. Mas fez bem. Fiz de um jeito. Ele deixou o silêncio pousar por um momento. Meu pai era o tipo de pessoa que preenchia um ambiente inteiro só com a presença. Todo mundo que entrava numa sala com ele saía se sentindo melhor. Eu nunca fui assim. Uma pausa mais longa. Por muito tempo achei que estava decepcionando alguém. Quem? Ele. Os funcionários. As pessoas que esperavam alguém parecido com ele. Lorena ficou em silêncio por um momento. Meu pai também era assim, ela disse. Todo mundo gostava dele. Ele entrava num lugar e em 10 minutos já sabia o nome de todo mundo. A voz ficou mais baixa. É difícil ser o filho quieto de um pai que enchia a sala. Vitor virou para ela. Era a primeira vez que alguém descrevia aquela sensação exata com palavras simples, sem tentar consertar ou minimizar. É, ele disse. Só isso. E aquilo foi suficiente. Na tarde de sexta-feira, Vitor abriu os documentos de compra da casa no computador e passou 2 horas lendo cada linha com a atenção que reservava para contratos de exportação problemáticos. O que encontrou o deixou com aquela sensação específica de quando uma conta que parecia fechada revela um número errado no meio, não gritando, mas lá esperando ser visto. O imóvel tinha trocado de mãos 3 vezes em 22 anos. Da família Peixoto,
para uma empresa chamada Gestora Atlântico Lida, da Gestora Atlântico para um investidor de São Paulo, do investidor de São Paulo para Vitor, e em todas as 3 transações, o mesmo nome aparecia nos documentos como responsável legal pela mediação. Dr. Nelson Queiroz, OAB, AL. Era incomum, não impossível. Advogados de imóveis trabalham com os mesmos compradores por anos. Mas havia algo mais. A Gestora Atlântico Ltda, a empresa que tinha comprado o imóvel diretamente da família Peixoto, tinha sido registrada em cartório 4 meses antes da compra. E o endereço do sócio fundador era uma sala comercial no centro de Maceió. O mesmo endereço do escritório de Nelson Queiroz. Vitor ficou olhando para a tela por um longo momento. Então foi até a porta do escritório. Lorena. Ela estava no corredor com o pano na mão. Ergueu os olhos. Pode vir aqui um segundo? Ela entrou. Ficou de pé perto da porta enquanto ele girava o monitor para ela ver. Reconhece esse nome? Ele disse, apontando para a Gestora Atlântico Ltda. Ela franziu a testa. Não. Foi essa empresa que comprou a casa do seu pai. Lorena se aproximou devagar, os olhos percorrendo o documento. E esse endereço aqui embaixo é o escritório de Queiroz, Vitor completou. O silêncio que se instalou foi diferente de todos os outros. Não era o silêncio confortável da varanda, com o mar ao fundo. Era o silêncio de quando uma informação nova empurra tudo o que se sabia antes para um lugar que precisa ser reordenado. Ele criou uma empresa para comprar a casa do meu pai, ela disse. Baixo, como se estivesse testando o peso de cada palavra antes de colocá-la no ar. É o que parece. Então ele não estava ajudando meu pai a salvar o imóvel. A voz não tremeu, mas havia um esforço claro nisso. Ele estava se posicionando para ficar com ele. Vitor não respondeu. Não precisava. Lorena se afastou do monitor devagar e ficou olhando pela janela do escritório para o jardim lá embaixo. As mãos que estavam soltas ao lado do corpo fecharam-se devagar. Meu pai tem 71 anos, ela disse. Ele nunca soube disso. Não necessariamente. Ela virou. O que o senhor quer dizer? Quero dizer que esse tipo de fraude, se for fraude, deixa rastro. Documento falso deixa rastro. Assinatura obtida de forma errada deixa rastro. Ele fechou o laptop. Preciso de alguém que entenda de cartório e registro de imóveis para olhar esses documentos com cuidado. O senhor conhece alguém assim? Ainda não. Uma pausa. Mas vou encontrar. Lorena ficou olhando para ele por um momento, com aquela expressão que ele estava aprendendo a reconhecer. A de quem avalia se pode confiar sem se machucar. A de quem já confiou antes e saiu do outro lado com as mãos vazias. Ela não disse nada, mas também não disse que não. Foi no sábado de manhã que o problema externo chegou. Não pelas paredes da casa, mas pelo telefone de Lorena. Ela estava na cozinha quando atendeu. Vitor passava pelo corredor e ouviu a voz dela mudar de tom em menos de 10 segundos, de neutra para tensa, daquele jeito específico de quem tenta não demonstrar reação enquanto alguém do outro lado diz algo que machuca. Eu ouvi, ela disse para o telefone. Não precisa repetir. Pausa. Não, eu não vou fazer isso. Outra pausa, mais longa. Ele pode ligar quantas vezes quiser. E desligou. Ficou de costas para a porta por um segundo. Depois virou e encontrou Vitor parado no corredor. Sem querer ter ouvido, mas tendo ouvido. Queiroz? Ele perguntou. Ela assentiu uma vez. Soube que eu estou trabalhando aqui. Uma pausa. Disse que seria melhor eu pedir demissão, que ficar nessa casa não me faz bem. Os olhos dela tinham uma dureza nova, que não era raiva. Era o tipo de firmeza que se constrói depois de entender exatamente o tamanho do que foi feito contra você. Disse isso com muita gentileza, com muita gentileza. Vitor ficou quieto por um momento. Você vai pedir demissão? Ela ergueu o queixo 1 centímetro. Não. Ele assentiu devagar. Então, na segunda-feira, eu preciso que você me ajude a lembrar cada detalhe que seu pai contou sobre a venda dessa casa. Cada nome, cada data, cada papel que ele assinou. Lorena ficou olhando para ele, e dessa vez a expressão era diferente.
Não era mais avaliação. Era o início de algo que se parecia cautelosamente com confiança. Na segunda-feira, Lorena chegou com uma caixa de papelão. Era uma caixa pequena, do tipo que guarda sapato, com as bordas dobradas pelo tempo e uma fita adesiva amarelada segurando a tampa. Ela colocou sobre a mesa da cozinha com um cuidado que Vítor reconheceu. O cuidado de quem carrega algo frágil não pelo peso, mas pelo que representa. Peguei na casa do meu pai no sábado, ela disse. Ele nem sabia que ainda tinha isso. Estava no fundo de um guarda-roupa, dentro de uma mala que ele nunca abriu depois que mudamos. Vítor se sentou. Lorena se sentou do lado oposto. Abriram a caixa juntos. Dentro havia documentos dobrados em 4, alguns com grampos enferrujados, outros com manchas de umidade nas bordas. Recibos, uma caderneta de banco antiga, 2 cartas escritas à mão com letra pequena e inclinada, e no fundo de tudo, um contrato de 4 páginas com o timbre do escritório Queiroz associados em cima. Vítor pegou o contrato com cuidado e começou a ler. Lorena ficou em silêncio, observando o rosto dele. Levou 8 minutos. Ela sabia por que ficou olhando para o relógio na parede da cozinha sem querer, contando sem motivo claro, como o corpo faz quando está esperando uma confirmação que teme. Quando Vítor terminou, ele pousou o contrato sobre a mesa devagar. Seu pai assinou uma procuração, ele disse. O que isso significa? Significa que ele deu ao Queiroz o direito de agir em nome dele nas negociações. Uma pausa. O problema é que a procuração aqui tem poderes muito além do que seria necessário para uma simples negociação de dívida. Ela autorizava Queiroz a assinar documentos de transferência de propriedade. Lorena ficou muito quieta. Meu pai assinou isso sem saber o que estava assinando? Ou assinou sabendo muito menos do que deveria saber? Vítor abriu a segunda página. Aqui está a data. Seu pai assinou essa procuração 3 semanas antes da venda para a gestora Atlântico. Ele apontou uma linha no rodapé. E aqui está o valor registrado na transação. Lorena se inclinou para ver. Ficou olhando para o número por um momento. Isso é menos da metade do que a casa valia. Ela disse, baixo. Eu sei. Ele vendeu a casa do meu pai pela metade do preço e usou o dinheiro para quitar as dívidas, com o suficiente sobrando para parecer que tinha feito um bom trabalho. Vítor fechou o contrato. Ficou com a diferença, e com o imóvel registrado no nome de uma empresa que ele mesmo fundou. O silêncio que veio depois era diferente de todos os outros silêncios que aquela cozinha tinha guardado. Era o tipo que não pesa, sufoca. Lorena levantou da cadeira, foi até a janela. Ficou de costas para ele, as mãos pousadas na beirada da pia, a cabeça levemente inclinada para baixo. 22 anos. Ela disse. Não era raiva na voz. Era algo mais fundo. O tipo de dor que não grita porque já está velha demais para isso. Minha mãe passou os últimos anos da vida achando que a culpa era dela, que se tivesse administrado melhor, se tivesse feito diferente. Uma pausa longa. Ela morreu achando isso. Vítor não disse nada. Às vezes não há palavra que caiba. Foi nessa tarde que Nelson Queiroz apareceu. Vítor estava no escritório quando ouviu o interfone. Desceu e abriu a porta, e do outro lado havia um homem de uns 60 anos, terno cinza claro, cabelo branco bem penteado e um sorriso do tipo que é praticado com frequência suficiente para parecer natural. Doutor Queiroz, Vítor disse. O homem não demonstrou surpresa ao ouvir o próprio nome. Senhor Leal, que prazer conhecê-lo pessoalmente. Estendeu a mão. Passei para uma visita informal. Soube que adquiriu este imóvel e, como fui o responsável legal por algumas transações anteriores envolvendo a propriedade, achei que seria cortês me apresentar. Vítor apertou a mão sem sorrir. Entre. Eles se sentaram na sala. Lorena estava no andar de cima. Vítor sabia que ela estava e sabia que ela provavelmente ouvia os passos na escada com uma atenção que normalmente reservava para o quarto de madeira escura. Bela casa, Queiroz disse, olhando ao redor com a familiaridade de quem conhece cada cômodo. Imóvel raro em Maceió, localização privilegiada, construção sólida. Uma pausa calculada. O senhor fez um excelente negócio. Fiz,
Vitor concordou. Fico feliz. Queiroz cruzou as mãos sobre o joelho. Ouvi dizer que o senhor tem uma funcionária trabalhando aqui, Lorena Peixoto. Tenho. Conheço a família. O sorriso não vacilou. Boas pessoas. Passaram por momentos difíceis no passado, como tantas famílias. Às vezes é melhor deixar o passado onde está, não acha? Revolver situações antigas raramente traz benefício para alguém. Vitor ficou olhando para ele por um momento longo. Depende do que está enterrado, ele disse. Algo passou pelo rosto de Queiroz. Rápido, quase imperceptível. Não era medo. Era o ajuste de quem recalibra a abordagem em tempo real. Claro, claro! Ele se levantou, abotoou o paletó. Só queria dizer que, se o senhor precisar de algum serviço jurídico relacionado ao imóvel, regularização, qualquer coisa, pode contar com o meu escritório. Conheço essa propriedade melhor do que ninguém. Eu imagino que sim. Queiroz estendeu um cartão. Vitor pegou sem olhar. Até logo, senhor Leal. E saiu. Vitor ficou parado na sala ouvindo o carro arrancar lá fora. Então subiu a escada. Lorena estava no corredor do segundo andar, parada, o pano de limpeza no punho fechado. Você ouviu? Ele disse. Ouvi. O que você quer fazer? Ela ficou em silêncio por um momento, mas era um silêncio diferente dos primeiros dias, quando o silêncio dela era distância. Esse era o silêncio de quem está tomando uma decisão com o peso todo dela, sem empurrar para ninguém. Meu pai tem 71 anos, ela disse. Ele nunca vai pedir nada, nunca vai brigar por nada. Vai morrer achando que perdeu essa casa porque não foi bom o suficiente. A voz firme, os olhos secos. Eu não consigo deixar isso acontecer. Vitor assentiu. Então vai acontecer o seguinte. Ele colocou o cartão de Queiroz no bolso. Eu tenho um contador em Manaus que trabalhou comigo por 12 anos e que já desmontou 2 esquemas parecidos com esse. Amanhã eu mando os documentos para ele. Se houver irregularidade registrada, e eu acredito que há, a gente tem base para acionar o conselho da OAB e o cartório de registro. Isso pode demorar. Pode. E pode não dar em nada. Também pode. Lorena olhou para ele, com aquela expressão que ele tinha aprendido a reconhecer, mas que desta vez tinha algo a mais. Algo que se parecia com a decisão de uma pessoa que passou anos segurando uma dor sozinha e está, pela primeira vez, colocando metade dela nos braços de outra. Por que o senhor está fazendo isso? Ela perguntou. Vitor ficou em silêncio por um momento. Porque essa é a minha casa agora, ele disse, e eu preciso saber o que aconteceu dentro dela. Pausa. E porque o que foi feito com sua família foi errado, e eu tenho os meios para tentar consertar. Lorena ficou olhando para ele por um tempo que nenhum dos dois contou. Então, pela primeira vez, desde que ele a tinha encontrado sentada no chão do corredor, ela disse algo que não era resposta para uma pergunta. Não era desculpa, não era o tipo de fala que se faz para ocupar o espaço. Obrigada, Vitor. Sem o senhor. Só o nome. E ele entendeu que aquilo tinha um peso diferente de tudo o que tinha sido dito naquela casa nos últimos meses. Se você quer ver como essa história termina, se inscreva no canal e ative o sininho. Você não vai querer perder o que vem no próximo capítulo. O contador de Manaus se chamava Dorival e era do tipo de pessoa que não fazia promessas, mas cumpria o que dizia. Em 3 semanas, ele mandou um relatório de 18 páginas. Vitor leu tudo numa única tarde, sentado no escritório do 3º andar com a porta fechada. Quando terminou, ficou um longo momento olhando pela janela para o mar lá embaixo, que estava calmo naquele dia. Uma calma quase oposta ao que estava acontecendo dentro dele. Desceu com o relatório impresso na mão. Lorena estava na cozinha. Levantou os olhos quando ele entrou e leu alguma coisa na expressão dele que fez com que ela pousasse o pano devagar sobre a bancada. É grave? Ela perguntou. É grave. Ele colocou o relatório sobre a mesa. Dorival tinha encontrado 3 irregularidades documentadas. A primeira. A procuração assinada pelo pai de Lorena tinha um parágrafo inserido que não constava na minuta original entregue para assinatura. Um parágrafo que ampliava os poderes de Queiroz para incluir transferência total de propriedade.
A letra era diferente da do restante do documento. Imperceptível para olhos não treinados, mas diferente. A segunda. O valor registrado na escritura de venda era diferente do valor real pago. A gestora Atlântico tinha pago menos ainda do que o já reduzido valor declarado. E a diferença, segundo os registros bancários que Dorival tinha conseguido levantar por meios legais, tinha ido para uma conta de pessoa física. A conta de Nelson Queiroz. A terceira. A gestora Atlântico Limitada tinha sido dissolvida 6 meses após a compra do imóvel. Antes de ser dissolvida, o único bem registrado no nome da empresa, a casa, tinha sido transferido para o nome pessoal de Queiroz. Depois, vendida ao investidor de São Paulo. Depois a Vitor. Lorena leu tudo em silêncio, as mãos pousadas sobre o relatório, completamente quietas. Quando terminou, ficou olhando para a última página por um tempo. Meu pai assinou um documento diferente do que pensava estar assinando, ela disse. Baixo, preciso, é o que os documentos mostram. E o dinheiro que devia sumir para pagar as dívidas foi para o bolso de Queiroz. Parte dele, sim. Lorena levantou os olhos para ele. Isso é crime. É falsificação de documento particular, apropriação indébita, possivelmente estelionato. Vitor pousou as mãos sobre a mesa. Com esse relatório e os originais da caixa do seu pai, um advogado pode protocolar queixa na OAB e acionar o Ministério Público. Mas faz 22 anos, prescrição para estelionato qualificado é 12 anos, a partir da descoberta do fato. Se seu pai nunca soube, e tudo indica que não soube, o prazo começa agora. Lorena ficou em silêncio por um momento longo. Então algo aconteceu que Vitor não esperava. Ela chorou. Não o choro contido do corredor, aquele que ela segurava com as mãos e abafava para não ser ouvida. Era outro. O tipo de choro que vem quando uma tensão que o corpo carregou por anos finalmente encontra saída. As lágrimas desciam sem que ela fizesse movimento nenhum para detê-las. E ela ficou sentada com as mãos sobre o relatório, a cabeça levemente baixa, chorando em silêncio pela mãe que morreu, achando que a culpa era dela. Pelo pai que tinha 71 anos e nunca tinha pedido explicação para nada. Pela menina de laço vermelho que saiu de uma casa, achando que voltaria em 3 meses. Vitor não disse nada. Ficou sentado do lado oposto da mesa, presente, quieto, do jeito que sabia ser, do jeito que a vida toda tinha achado que era um defeito e que naquele momento era exatamente o que a situação precisava. Nelson Queiroz foi notificado pelo Ministério Público do Estado de Alagoas numa terça-feira de junho. Não houve cena dramática. Não houve confronto de vozes erguidas, nem momento de confissão com a cabeça baixa. Foi o que as coisas sérias geralmente são. Papéis, prazos, um processo que começa a andar com a lentidão própria da justiça. Mas a OAB instaurou procedimento disciplinar em menos de 40 dias. E o nome de Nelson Queiroz, que durante décadas tinha circulado nos corredores do Fórum de Maceió com a credibilidade de quem nunca tinha sido questionado, começou a aparecer associado a outras palavras. O pai de Lorena soube numa tarde de sábado, quando ela foi até Arapiraca com o relatório de Dorival e os documentos da caixa de sapato. Vitor não foi junto. Não era o lugar dele. Lorena voltou no domingo à noite. Entrou pela porta de trás, que ela já usava com a naturalidade de quem conhece uma casa de cor. Vitor estava na varanda. Ela foi até lá e sentou no mesmo degrau de sempre, 2 abaixo dele. Ficou um longo momento sem falar. Ele chorou, ela disse por fim. Meu pai. Não o vi chorar desde o velório da minha mãe. Pausa. Ele ficou me olhando depois e disse, eu sempre soube que tinha alguma coisa errada, mas achei que era coisa da minha cabeça. Vitor ficou quieto. 30 anos carregando isso, achando que era coisa da cabeça, ela disse. O mar estava calmo. As luzes da orla se refletiam na água com aquele tremido suave que acontece quando não tem vento. Você fez a coisa certa, Vitor disse. Lorena virou para ele. A gente fez, ela corrigiu. Ela, 2 anos e meio depois. A varanda da casa estava diferente naquela manhã de outubro. Havia vasos novos nas bordas, uma rede instalada no canto direito que balançava levemente, e sobre a mesa de madeira,
2 xícaras que ainda soltavam vapor no ar fresco da manhã. Vítor estava de pé na beirada da varanda, de costas para a porta, olhando para o mar. Ouviu os passos e sorriu antes de virar. Lorena chegou com as 2 xícaras e estendeu uma para ele, com aquela naturalidade de quem divide o mesmo espaço há tempo suficiente para que os gestos não precisem mais de explicação. Teu pai ligou mais cedo, ela disse. Eu vi. Vou ligar depois. Seu Antônio Peixoto, 73 anos, ligava toda semana. Às vezes para falar com a filha, às vezes com uma timidez que Vítor achava curiosamente familiar, para falar com ele também. Sobre nuvens, sobre o tempo em Arapiraca, sobre o time de futebol que não prestava, mas que os dois acompanhavam mesmo assim. O processo judicial ainda corria. A justiça tinha o próprio ritmo e ninguém esperava milagre. Mas Nelson Queiroz tinha perdido o registro na OAB. O escritório tinha fechado. E um juiz tinha determinado, em decisão liminar, o bloqueio dos bens do advogado enquanto a ação corria. Entre eles uma casa de praia em Porto de Pedras, que valia o suficiente para cobrir, com correção monetária de 22 anos, o valor que tinha sido subtraído da família Peixoto. Não era tudo, mas era alguma coisa. Lorena ficou de pé ao lado de Vítor, os dois olhando para o mar. No quarto do 2º andar, a porta aberta agora, sempre aberta, a fotografia da família ainda estava na parede. O homem de bigode, a mulher serena, a menina de laço vermelho, mas do lado dela, numa moldura simples que Lorena tinha colocado no mês anterior, havia uma foto nova. Seu Antônio, 72 anos na época, sorrindo na varanda daquela mesma casa, num dia em que tinha vindo visitar pela primeira vez, desde que tinha saído com 2 malas e a promessa de que voltaria em 3 meses. Ele tinha levado o dia inteiro para entrar no quarto, mas entrou. Você acha que ele vai se mudar para cá algum dia? Vítor perguntou. Lorena olhou para o mar por um momento. Acho que ele vai chegar lá. Uma pausa. Ele é do tipo que demora, mas chega. Vítor tomou um gole de café. Conheço esse tipo. Ela virou para ele com um olhar que carregava, misturadas, todas as coisas que as 2 pessoas aprendem a dizer sem palavras quando passaram tempo suficiente dividindo silêncios bons. Eu sei que conhece, ela disse. E viraram os 2 de novo para o mar, que estava agitado naquela manhã, com ondas que quebravam perto e deixavam espuma branca sumindo rápido na areia, enquanto nas alturas, finas como cabelo contra o céu azul de Maceió, passavam nuvens cirros que não traziam chuva. Exatamente como o pai dela tinha ensinado. Se você chegou até o final, já se inscreve no canal e deixa um coração aqui nos comentários, se você gostou dessa história.